Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia. Não sei a que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu estou participando do processo seletivo, né, para o cargo de professor, né, nesse instituto e gostaria de dizer que eu sou aqui de Santa Teresa do Oeste e vou participar então nesse processo maravilhoso aí de Cascavel. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer já desde já, né, a toda a minha família e a todos os professores que estão me ajudando no contexto desse processo seletivo. E também gostaria de ressaltar que esse trabalho que eu tô desenvolvendo é apenas uma amostra do que eu posso, né, claro, me doar perante esse processo, né, perante esse trabalho. Gente, vamos então começar. Eu vou então mudar o slide. Pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre revolução industrial, tá? Eu quero falar com vocês de uma maneira diferente. Hoje então nós vamos estudar um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, né? Que foi a revolução industrial. Mas nessa aula eu quero propor uma reflexão breve com vocês e diferente. Mais do que falar sobre máquinas e fábricas, vamos compreender como a Revolução Industrial mudou a forma como as pessoas passaram a viver o tempo e o espaço também. E muitas dessas mudanças continuam presentes até os dias de hoje, não é verdade? Vou começar fazendo uma pergunta para você. Quanto tempo você leva para enviar uma mensagem para alguém que mora no outro lado do mundo, lá no Japão? Provavelmente alguns segundos, você vai me responder assim, né? Agora imagine fazer isso no ano de 1750. Naquela época, uma carta poderia levar semanas ou até meses para chegar ao destino. O Japão não ficou mais perto do Brasil ou da Europa. O que foi que mudou? Foi a forma como a humanidade passou a organizar o tempo e o espaço. E a transformação começou com a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a maior parte das pessoas viviam no campo. A subsistência era totalmente agrícola. Era a principal atividade econômica das pessoas na época. O trabalho seguia o ritmo da natureza. As pessoas então acordavam cedo, com o nascer do sol, e encerravam as suas atividades quando o sol se punha. As estações do ano, elas determinavam a época do plantio e da colheita. O tempo era marcado pela natureza e não pelo relógio. Uma viagem era muito demorada, elas eram lentas. Uma viagem entre cidades podia levar até dias e semanas. Uma carta podia demorar meses, então. Imagine só, né? As pessoas normalmente viviam praticamente toda a vida na mesma região que nasceu. O espaço parecia muito maior que hoje. No século XVIII, surgiu uma inovação que transformaria profundamente a sociedade. E qual foi? A máquina a vapor. Olha aí ela, né, surgindo. Ela aumentou a produção e impulsionou o surgimento das fábricas e o marco muito maior que foi o da Revolução Industrial. Então, ela é o marco da Revolução Industrial, não é verdade? A partir desse momento, o tempo ele deixou de ser organizado apenas pela natureza. Lembra que eu falei antes? As pessoas levantavam, as pessoas no nascer do sol iam trabalhar, elas almoçavam na hora de meio-dia e quando chegava a noite, escurecia, elas iam dormir, né? As fábricas precisavam funcionar em horários definidos e os trabalhadores eles passaram a entrar e sair em horários determinados. O relógio tornou-se um instrumento essencial da produção. O trabalhador deixou de seguir o ritmo do sol e passou a seguir o ritmo da máquina. Segundo os estudos que analisamos para esta aula, tempo e espaço não são conceitos fixos. Eles mudam conforme a sociedade muda. Antes da Revolução Industrial, predominava-se o tempo agrícola, né? O tempo da natureza. Isso mostra que a forma como vivemos o tempo, ela depende muito da organização da sociedade, certo?
A Revolução Industrial também modificou o espaço. As cidades, elas cresceram, as ferrovias aproximaram as regiões, os navios passaram a transportar mercadorias com maior rapidez e a distância continuava a mesma. Porém, com o auxílio das máquinas, elas diminuíram. Bom, a Revolução Industrial, ela iniciou um processo que continua até nos dias de hoje. Com o avanço das tecnologias, da internet e da globalização, o tempo se tornou cada vez mais acelerado. Hoje, então, realizamos reuniões e online e enviamos mensagens instantâneas e compramos produtos fabricados em diferentes partes do mundo, vivendo em uma sociedade muito mais conectada que no passado. Embora a tecnologia facilite muito tarefas, ela também nos mantém conectados praticamente o tempo inteiro, não é verdade? Muitas pessoas elas continuam trabalhando lá fora do horário de expediente, respondendo mensagem, atendendo telefone, né, enfim, realizando atividades em casa, que hoje a gente chama-se, né, de home office, né? E muitas vezes percebemos que a tecnologia mudou profundamente nossa relação com o tempo. A Revolução Industrial, ela foi muito mais que uma mudança tecnológica. Ela transformou a maneira como a humanidade ela organiza sua vida. O tempo passou a ser controlado pelo relógio e pela produção industrial. O espaço ela se tornou cada vez mais integrado por meio dos transportes e das comunicações. E essa mudança continua presente no nosso cotidiano e ajuda a compreender o mundo em que vivemos. Então, começou com o campo, passou para as máquinas, para o tempo dos relógios, as cidades, para o tempo das cidades, né? As cidades aumentaram de tamanho, enfim, mudou, né, o tempo e o espaço. E hoje é a internet que conecta esse tempo e esse espaço. Bom, eu espero que essa pequena aula, né, que eu dei hoje, que é só um pouquinho, tenha ajudado a você compreender não apenas a Revolução Industrial, mas também como ela mudou a forma de perceber o tempo e o espaço. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.